professor em sala de aula, ele tem o dever até de conduzir melhor esse conhecimento geral que chega até os nossos alunos. Então, isso é muito interessante, porque existem atividades que o professor pode desenvolver com basicamente a própria força de vontade, ou seja, o estímulo que ele mesmo tem que ter para chegar na sala de aula e comentar sobre um assunto que é atual, que é polêmico, que é de interesse daquela comunidade e inserir isso de alguma forma em atividades interdisciplinares. A gente pode trabalhar desde a matemática, o português, a geografia, a biologia, discutindo assuntos que são relevantes. E, é claro, fazendo com que o nosso aluno ele tenha um conhecimento muito mais amplo do que aquele conhecimento intelectual que faz parte do programa do ensino básico, fundamental ou ensino médio. É importante a gente parar e analisar o que é útil para a nossa vida, o que não é. Gente, tudo é útil para a nossa vida. Pelo menos eu penso assim. Até aquilo que é ruim. E digo para vocês, se eu falar alguma bobagem aqui, levem isso em consideração. Aquela bobagem que o Flávio falou no fórum, eu não vou repetir aquilo, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Mas se eu falei algo que talvez tenha sido interessante, levem para o meio que vocês estão inseridos. Peguem isso e melhorem. Tudo a gente pode melhorar. Hoje, com acesso a esse conhecimento, vindo inclusive do Google, que não é ruim, gente, basta a gente saber como que eu devo pesquisar, é claro. E eu acho que cabe também a gente, enquanto pesquisador, enquanto professor, porque a nossa tarefa é muito árdua, gente. Nós não sabemos tudo. Quem nunca teve essa experiência de dar aula 2 turnos, ou às vezes 3 turnos, chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e nem conseguir dormir e pensar assim, gente, mas parece que eu falei tanto hoje, falei, mas será que meus alunos aprenderam? Será que eu alcancei o objetivo esperado com aquela minha aula, aquele tanto de coisa que eu escrevi no quadro, aquilo tudo que eu falei em sala de aula? Gente, se gerou essa dúvida na cabecinha de vocês, provavelmente vocês não praticaram uma comunicação. Vocês apenas se autoexpressaram, falaram, mas não alcançaram um objetivo esperado com a fala, com a escrita. E aí que eu acho que é mais importante. Como que eu vou me comunicar bem? Primeira coisa, gente, saber qual é o ambiente que eu estou inserido. Ah, mas se eu dou aula para o primeiro ano do ensino fundamental ou ensino médio, todo mundo é igual, todo mundo está ali numa condição de igualdade, são alunos de um primeiro ano de... na minha época, vou falar quinta série, tá, gente? É mais fácil para mim. Ou primeiro colegial e tal. Na verdade, não é. Não é à toa que muitos de vocês já tiveram os seus ex-alunos já graduados ou que ingressaram em uma universidade. Muitos deles foram para a engenharia, outros foram para o jornalismo, outros foram para a medicina. A prova está aí de que esse aluno ele é diferente do outro, inclusive no jeito de receber a mensagem. Olha só, emissor, o professor que fala com vocês, a mensagem, que é o conteúdo que chega até vocês, e o receptor, que são os alunos. Então, o jeito de dar aula não pode ser igual para 40, 45 alunos. Aí vocês vão me questionar, volta naquele probleminha, né? Ah, mas a infraestrutura, a escola, a sala está cheia, as condições da sala de aula, não tem caixa de som, quando eu preciso aplicar um programa de TV, eu tenho que trazer, às vezes, alguma coisa de casa e tal. Gente, é o nosso papel. A gente escolheu essa profissão meio que não, totalmente ciente do que era a educação no Brasil. Principalmente quem atua nas comunidades rurais, quem atua na rede pública de ensino. E olha, gente, que nós ainda somos privilegiados em relação a outras regiões do país, e muito privilegiados, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos. Então, assim, se eu sei o público que eu vou ministrar um conteúdo, eu consigo muito melhor passar essa mensagem, e essa comunicação, de fato, ela vai se estabelecer. Então, tentem falar com o aluno do jeito que ele vai conseguir entender. Então, de que forma que o professor, no papel de orientador, porque mudou-se muito também o papel do professor hoje, ele não é só aquele profissional que vem cá, joga aquele tanto de conteúdo e pronto, acabou. Ele é meio que orientador, porque muitas vezes o aluno ele já chega em sala de aula sabendo de um monte de coisa. Talvez sabendo meio que atropelado, truncado, mas ele sabe. E aí cabe a gente em levar esse aluno para o melhor caminho. E aí eu tenho que conhecer a realidade dele. Como que eu devo passar esse conteúdo sem agredir meu aluno, respeitando as diferenças em sala de aula? Tem aluno que ele é mais comunicativo. E aí eu não vou falar tanto, porque eu acho que entro mais na questão da psicologia. Nós temos as inteligências múltiplas. Eu, particularmente, até pela minha escolha profissional, eu sou mais verbal e interpessoal. Eu consigo me relacionar bem com as pessoas, respeitar as pessoas, eu consigo me expressar melhor, falando, escrevendo e coisa e tal. Mas aí eu tenho, talvez, meu pai que é engenheiro elétrico, gente. Meu pai é totalmente lógico-matemático. Vocês acham que quando eu queria pedir meu pai alguma coisa, eu ficava parado? Não. Pai, mas deixa eu ir, pai. Pelo amor de Deus, deixa eu ir. Meu pai andando na frente. Porque ele não tem paciência de parar e te ouvir. Ele não tem. Ele é lógico-matemático. Sabe como é que eu fazia, às vezes? Eu mandava um bilhetinho assim, tipo quando a gente faz aqueles esqueletinhos no quadro, eu mandava assim,
passava para ele assim, estava vendo o jornal, voltava lá, ele só olhava e fazia assim. Às vezes eu olhava e falava assim, fala com a sua mãe. Não é assim? E fala com a sua mãe é ótimo, né? Coitada da mãe. Mais uma vez, aí, a mãe, a mulher somando as atividades. Então, assim, eu tenho que saber me comunicar. E aí, gente, tem que respeitar a diferença. Se os nossos alunos lá na frente vão virar engenheiros, vão virar jornalistas, vão virar professores, vão virar médicos, é porque eles são diferentes uns dos outros. Então, a gente tem que saber levar esse conteúdo de uma forma diferenciada. Mas quando a gente pega, por exemplo, programas de supletivo, em que a gente pega a comunidade adulta, que tem uma certa dificuldade de aprendizado, até porque muitas vezes eles estão longe da escola há algum tempo, e que o resultado é muito significativo quando o professor leva para a sala de aula aquilo que faz parte do cotidiano dele. Né? É uma realidade, enquanto nós, seres humanos, independentemente de sermos professores ou alunos, a gente já tem contato direto com esse conhecimento que chega pela TV, pelo rádio, então basta a gente discutir. No ensino, com relação ao adulto, eu acho extremamente significativo. E também no ensino fundamental e básico, porque a gente pega esses meninos bem jovenzinhos que funcionam como articulistas, formadores de opinião e multiplicadores, porque eles ouvem muito em sala de aula com a orientação do professor, chegam em casa, discutem e multiplicam também entre os pais. E aí levam a informação, a conscientização, a própria educação e formação de vida.